Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que esperar de resultados para um mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses de treinamento. Seja iniciante, intermediário ou avançado, certo? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu dou consultoria há mais de 10 anos, então isso é algo para mim que é muito comum de observar e de receber perguntas de alunos da consultoria, certo? E sempre lembrando que quem apoia as nossas produções aqui de vídeos educativos é a Insider. Então, sempre que for comprar roupa, Insider. Você não vai comprar nenhuma outra roupa mais fora a Insider. E você sempre vai usar o cupom TWIN12, tá? O link está aqui na descrição juntamente com o cupom. Lembrando que a Insider tem roupas tecnológicas, então são tecidos que são extremamente duráveis. Essa camiseta aqui tem... tem mais de 1 ano e menos de 2. E ela parece simplesmente novinha. É um tecido antitranspirante, certo? Então ele seca muito rápido, ele não fica pesado, então dá pra você passear, dá pra você treinar, dá pra você fazer tudo com essa roupa. Lembrando que tem camiseta, tem regata, tem roupa feminina, tem calça, tem short, tem blusa de frio, tem cueca, tem meia, tem um monte de coisas na grade da Insider, certo? Então, o link tá aí na descrição, na bio, e o cupom é TWIN12. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou começar então com o que esperar de resultados de aproximadamente um mês. Quando a gente vai trabalhar com algum aluno iniciante, é muito provável que nesse um mês de treinamento ele não tenha um grande ganho de força. Leandro, já vou sair da live, do vídeo, porque você está falando besteira. Não, não é isso. O que acontece? Nós temos, na verdade, um aprendizado neuromotor muito maior do que a força que se ganha. Porque em um mês não dá para construir tanta força assim. Só que você vê um iniciante, por exemplo, uma pessoa que começou a treinar agora, dobrar, triplicar a carga. Aí você fala, caramba, mas de onde que vem tanta força? É da ativação motora que começa a ser maior. Então, imagina que você não tem um ganho de força, mas você tem um ganho das fibras que você ativa, vamos dizer assim. O controle neuromuscular que aumenta. Então você vê um aumento de carga expressiva. E isso é muito legal, certo? Por isso que pessoas que estão voltando a treinar, elas tendem a ficar muito mais doloridas ainda, porque elas já têm essa ativação motora meio que nelas, elas já voltam pegando uma carga alta, mas num corpo descondicionado. Certo? Então quando você for voltar, é importante que você volte a treinar num treino de readaptação, tá? Coisa que eu já expliquei aqui no canal, lembre de procurar Leandro Twin, mais temas se tiver qualquer dúvida. Pois bem, dado isso, né, desse aumento de força, etc., o que o intermediário espera em termos de força para um mês? Ele espera mais ou menos ali um aumento leve, sutil de força, porque ele também está vivendo um aprendizado neuromotor, o intermediário. Já o avançado para um mês, às vezes ele não progride nada da carga, mas ele pode aperfeiçoar um pouco o movimento. Então ele vai ali fazer, de repente, 4, 8 treinos de dorsais, não sei, no mês, depende da divisão de treino dele. Leandro, como é que monta a divisão de treino? É só você adquirir o meu curso que está como montar um treino e periodização do zero. O link está na descrição, leandrotwin.com.br. Você participa da campanha para não ter que abrir um OnlyFans, para viver dos meus cursinhos. De qualquer forma, o avançado, ele tem um aperfeiçoamento motor. Então, às vezes, ele está pegando a mesma carga, o mesmo número de repetições, mas o movimento está saindo um pouco mais bonito. Isso para um mês de treinamento, em termos do ganho de força. Quando a gente vai falar aí do ganho de massa muscular, a gente espera que o iniciante ganhe por volta de 1 kg a 1,5 kg, tá? Um iniciante homem. Porque um iniciante ele costuma ganhar por volta de 10 kg de massa muscular em um ano. Então, já estou adiantando o de 12 meses. Então, provavelmente para um mês ele ganha algo entre 1 a 2 quilos, tá? Mulheres vão ganhar metade disso. Mas, Leandro, se ele ganha 10 em um ano, por que ele ganharia 1 a 2 no primeiro mês? Porque o primeiro mês é onde você tem mais resultados, certo? Então progressivamente, né? Quanto mais treinado o indivíduo menos treinável ele se torna, não é assim? Então a gente espera ali que para mais ou menos um ano, né, para mais ou menos um mês de treinamento, ele tem esse ganho de 1 a 2 quilos e mulheres metade disso, o que é bastante, tá? Só que o ganho de densidade, sabe quando você aperta alguma coisinha e tá durinho? Então, isso vai ser muito grande. Então, provavelmente o que ele vai experimentar mais não é nem o volume muscular, porque se ele estiver meio gordinho, ele não percebe tanto isso. É mais a questão de estar mais durinho. Ele fala, nossa, Leandro, tô mais durinho no corpo inteiro. E isso é bem satisfatório, porque mesmo uma pessoa que está com o percentual de gordura um pouco mais alto, começa a perceber essa densidade. Quando a gente vai falar do intermediário e do avançado,
os ganhos vão diminuindo muito. Tá? Às vezes um intermediário, vamos colocar assim um intermediário, vou chutar aqui, tá? Mais ou menos ali um ano de treino, ele vai ganhar ali às vezes 200 gramas, 250, é muito pouquinho para um mês, ele não vai ver provavelmente muita coisa. E um avançado às vezes ganha, sabe, 50 gramas, 100 gramas. Só que aqui nós temos algo bem importante de dizer. Provavelmente o intermediário avançado que se preze, né, ele está focando em musculatura fraca. Então, mesmo um mesinho de treino, às vezes ele consegue ver alguma melhorinha. Né? Por quê? Porque às vezes esse peso que ele ganhou foi para o lado certo, para onde está faltando no shape dele. O iniciante, apesar de ganhar bastante, ganha no corpo inteiro. Então, mais ou menos falando, né, você ainda consegue ver talvez alguma diferença estética, principalmente se esse indivíduo avançado, né, ou esse intermediário tiver o percentual de gordura baixo, porque a musculatura está mais evidente. Então fica um pouquinho mais fácil, né, de se observar isso. Pois bem, falamos de força, falamos de hipertrofia e temos que falar de perda de gordura corporal. A perda de gordura corporal é muito mais ligada ao quanto você tem do que o estágio exatamente que você está. Inclusive, uma pessoa avançada pode perder gordura muito mais fácil do que uma pessoa iniciante, porque já tem o seu corpo funcionando bem. Né? Eu até respondi isso lá no Instagram outro dia, cobro caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, tem uma caixinha aberta lá, né, @LeandroTwin, onde a gente fala dos 3 principais hormônios, que é testosterona, tireoide e insulina. Esses 3 principais hormônios para a composição corporal, se eles estiverem funcionando bem, os seus resultados são muito mais rápidos. E provavelmente uma pessoa que é avançada já tem esses 3 funcionando muito bem. Então, o avançado não seria estranho ele perder por volta aí de 5, 6 quilos de gordura corporal, caso ele tivesse muita gordura, tá? Vale lembrar isso. Porque provavelmente um avançado que se cuida, ele não tem muita gordura corporal. Um intermediário perderia mais ou menos por aí, 4, 5 quilos. E o iniciante perderia por volta de 3, 4 quilos, tá? Não seria nada demais. Mas lógico, aí nós temos que trazer um outro ponto aqui. Quando a gente vai falar de um iniciante que está obeso, ele não vai perder só 3, 4 quilos, tá? Às vezes ele vai perder 6, 7. Porque ele tem muita gordura para perder, automaticamente ele também vai ter muita retenção de líquido, então meio que fica confuso ali de saber o que é o que, mas enfim, temos uma limpeza ali propriamente dito. Então apesar do organismo dele não funcionar tão eficiente para queima de gordura quanto do avançado, né, porque aqui nesse caso sim, quanto mais avançado, mais fácil você vai perder gordura corporal. Provavelmente ele tem mais. Então é seguro dizer que a gente pode perder aí no primeiro mês de dieta por volta de 5 quilos de gordura corporal. Tá? Não seria nada assim exagerado pensar isso. Dependendo do seu tamanho. Uma pessoa de 150 quilos, uma pessoa de 50 quilos é muito diferente. O de 50 quilos, se perder 5 quilos, perdeu 10% do seu peso. Né? O outro perdeu quanto? 3,33%. As matemáticas devem não todas erradas. Eu falo rápido e um número assertivo para te impressionar mesmo. Certo? Ok. Pensando agora em mais ou menos... sim, outra coisa. Em um mês também, a gente já consegue, bem certinho de dieta, de treinamento, beleza? Você também consegue já ver diferenças em qualidade de vida. E isso é muito legal, porque isso é muito mais rápido do que a mudança morfológica. Então você que é professor e você quer motivar o seu aluno, não fala para ele ficar olhando no espelho no primeiro mês, porque provavelmente ele não vai ver muita coisa. Agora fala assim, olha, como é que está seu sono? Em 2 semanas, 3 semanas, o sono já melhora muito. Fala, cara, professor, estou dormindo muito bem. Beleza, estamos no caminho certo. Isso vai refletir no teu físico lá na frente. Aí ele vai ficar feliz e vai continuar treinando. Como é que está o seu humor? Nossa, eu percebi que a minha ansiedade, reduziu. Uma delícia, estou mais tranquilo. Beleza, você traz o foco para isso. Poxa, e a tua libido? Pô, professor, na primeira semana ficou meio complicada a libido, porque eu estava muito quebrado, muito cansado. Mas agora na segunda, terceira que eu estou condicionando, eu percebi também um pequeno aumento de libido. Beleza. E a sua disposição? Então, professor, na primeira semana eu não vi muita coisa. Eu fiquei até pior, na verdade. Inclusive é assim, tá, pessoal? Começa difícil e depois fica fácil. Por que é difícil? Por que as pessoas só desistem no começo? É difícil você ver um cara de 10 anos e falar, nunca mais vou fazer musculação. Não. Você vê o cara de 1 mês não querendo fazer musculação. Por quê? Porque começa difícil e depois fica fácil. A pessoa continua gorda, fraca, inoperante, e ainda não come o que gosta, e ainda está dolorida, e ainda está cansada, ou seja, ela só vê prejuízo. O avançado não. O avançado, ele gosta do corpo que ele vê, ele gosta do treino dele, e ele treina e se sente bem. Então é muito mais fácil ele não querer desistir, mesmo tendo que levantar 10 vezes a carga do iniciante, que em tese a vida dele seria mais difícil. Por isso, se você vencer o primeiro mês, é o mês mais difícil da sua vida. O segundo vai ser o segundo mês mais difícil, e o terceiro, e assim sucessivamente, tá? Então,
Tenta trazer esse foco para essas coisas: sono, disposição, humor e libido. Essas 4 variáveis quando você... Né, e para as mulheres também, muito legal, intestino também, tá? Não estou dizendo que o homem tem problema de intestino preso, mas estou dizendo que a mulher normalmente costuma ser um pouco mais, assim. Se você pegar 100 mulheres e 100 homens, provavelmente nas mulheres vão ter mais incidência de intestino preso. E isso também já melhora bastante. Isso é um fator excelentemente motivante. Pessoal, sempre lembrando aí que puder clicar no gostei, se inscrever no canal, isso ajuda muito aqui as nossas aulas, tá? De verdade. Fortalece aí quem corre toda quarta-feira com vocês. Pois bem, não só quarta-feira, todos os dias. Quando a gente vai falar de 3 meses de treino, aqui a gente já começa a, em termos de ganho de massa muscular, ser cada vez menor, tá? Então, você vai olhar a quantidade de massa muscular que você ganhou no primeiro mês, no segundo vai ser menos, no terceiro menos e assim sucessivamente. Mas ainda assim dá para seguir mais ou menos as mesmas as mesmas lógicas que a gente colocou para um mês de treino. Ou seja, o iniciante ainda vai ganhar legalzinho, tá? O intermediário um pouquinho menos, o avançado bem menos, mas se for focar um músculo fraco vai melhorar um pouco mais e assim sucessivamente. Ganhos de força, libido, isso sempre vai continuar, mas um intermediário e um avançado provavelmente não vai experimentar muito mais, porque como já faz um tempo que ele está treinando, já está mais ou menos acertadinho. Então essas coisas vão ficar mais ou menos estáveis, a menos que tinha alguma coisa muito errada e ele virou alguma chave, sei lá. Poxa, eu não estava dormindo bem, e aí eu comecei a dormir bem. Então lógico, a disposição vai subir muito, mas não é exatamente pela dieta e pelo treino. De um avançado, é porque você corrigiu alguma coisa. Mas o iniciante, aquela pessoa que está começando, ela continua a ver bastante resultado. Em termos de perda de gordura, o ritmo normalmente tende a cair um pouco, mas não é muita coisa se você tiver boas estratégias de dieta e de treinamento. Então, se você, vamos lá, colocar que você perdeu 5 quilos no primeiro mês, é muito tranquilo de no segundo mês você perder algo próximo disso. Por exemplo, 4, 3 quilos, tranquilamente. E o terceiro mês, de novo, tá? E o terceiro mês, de novo. Então, quer dizer, o resultado para 3 meses, a gente pode entender que é mais ou menos, 2 a 2,5 vezes o que aconteceu no primeiro mês, de tudo que eu falei aqui. Em termos de ganho de massa muscular, perda de gordura, etc. O ganho de força, que vai mudar um pouquinho, né? No iniciante e no intermediário, segue mais ou menos a mesma lógica. Mas... para o intermediário e o avançado segue mais ou menos a mesma lógica. O iniciante, o ganho de força dele já não costuma ser tão exagerado quanto no primeiro mês. Por quê? Porque, de novo, no primeiro mês não é que ele ganhou muita força, é que ele teve muito aprendizado neuromotor. Então, no segundo, no terceiro mês, esse aprendizado neuromotor, ele tende a ser um pouco menor, né? Porque o primeiro mês é muito grotesco. Imagina, eu nunca fiz nada e agora eu aprendi a fazer isso aqui com uma barra. Um mês fazendo isso aqui com a barra. Beleza. O segundo mês já não é igual ao primeiro, porque você já fez no primeiro. Então já tem ali uma base, né? Uma construção inicial. Mas a gente vê também um ganho de força bem considerado, assim, em linhas gerais, bem expressivo, certo? Quando a gente parte aí para 6 meses de treinamento, a gente vai percebendo que a queima de gordura tende a cair bastante, né? Então, assim, o ganho de massa muscular, ok, cai um pouco, a força cai um pouco, as coisas de bem-estar vão ficando mais ou menos estáveis, tá? Mesmo para o iniciante ali, depois de 3 meses, costuma ficar um pouquinho mais estável. Lembrando, tá, pessoal? Fazendo tudo perfeito, tudo correto. 7 dias por semana, tirando a refeição livre. Agora, nesse quesito dos 6 meses de treino, para focar o músculo fraco, isso a gente já costuma ver bastante diferença. A gente já vê uma melhora considerável. Mas na queima de gordura, temos uma diminuição. Porque cada vez que você abaixa a caloria da dieta e aumenta o exercício, o seu corpo vai entender que você está indo a favor da morte. Ou seja, cada vez mais você vai diminuindo o potencial de queima de gordura, porque o corpo está tentando frear isso. E que bom que ele está tentando frear isso. Porque se o seu estoque é limitado e você, buscando aquela queima de gordura, ela é limitada, você morreria. Então o corpo vai tentando frear isso. Então, normalmente, para 6 meses, pessoal, quando a gente vai fazer 6 meses, uma ciclagem de carboidratos, não a ciclagem semanal, a ciclagem periódica do tipo, vamos fazer 3 meses de carbo baixo e 1 mês de carbo mais alto, para você tentar restabelecer o metabolismo, é melhor do que você ficar 6 meses, às vezes, insistindo na queima de gordura. De novo, depende de pessoa para pessoa. O que eu estou dando para vocês aqui? Uma bússola. Ou seja,
Isso daqui é uma direção, norte, sul, leste, oeste, não é o GPS. Lógico que se eu for trabalhar com uma pessoa de 150 quilos e outra de 80, talvez a de 150 perdure num processo de queima de gordura por muito mais tempo com eficiência, porque tem muito a queimar. Então, normalmente em 6 meses de queima de gordura, depois do terceiro, para uma pessoa que já está ali razoavelmente condicionada, costuma cair bastante. Então, normalmente o adequado é fazer às vezes um mesinho ali de superávit calórico ou de normal calórica e depois voltar. Tá? Quando a gente vai pensar em um ano, razoavelmente dizer a mesma coisa. Como eu disse, do resto de libido, bem-estar, disposição, humor, sono, tá? Fica mais ou menos estável ali. Aprendizado neuromotor continua acontecendo, né? Isso para todo mundo, porque mesmo quem treina 10, 15 anos continua tendo aprendizado neuromotor, tá? Isso é normal. Só que de 6 meses a 12 meses, o que eu tenho a dizer para vocês, né, que não siga mais ou menos essa lógica aqui, é o seguinte: de 6 a 12 meses, com boa disciplina, você conserta uma pessoa. Quando eu falo consertar, lógico, eu não estou querendo menosprezar o aluno iniciante, não é isso. Mas eu quero dizer que de 6 a 12 meses, o que a gente pode esperar de resultados é uma pessoa atlética. Mesmo uma pessoa que começou gordinha, em 12 meses, em um ano de treino, entre 6 a 12, a gente espera que ela já esteja assim, num percentual de gordura adequado, com algum voluminho muscular, com uma boa densidade, com uma boa qualidade de vida, sono, humor, disposição, libido, sensação de bem-estar. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Resistam 6 meses, tá? Bem feitos. Porque se você fizer 6 meses bem feitos, você não quer mais deixar de fazer. Porque a melhora é tão grotesca em tudo na sua vida, em tudo, tudo. Exames de sangue, como eu falei, sono, libido, aparência física, tudo vai ser tão melhor que você não vai querer mais desistir, você não vai querer mais parar. Porque no momento que você der uma paradinha, se acontecer, um pequeno descuido, você vai ver um regresso, vai falar assim, poxa, não, eu quero minha vida daquele jeito. Então 6 a 12 meses é um período que, se a gente segurar o aluno ali, provavelmente pro resto da vida. Quando eu falo pro resto da vida, às vezes pode ter ali, teve uma viagem, ficou 3 semanas sem treinar, mas quando o cara volta de viagem, ele já volta louco pra voltar a treinar. Fala, meu, perdi o emprego, não tenho dinheiro pra academia, mas o cara fica louco, ele fala, eu vou dar uma corrida, eu vou... Então ele vai estar sempre aderido à prática da atividade física. E de novo, de 6 a 12 meses para uma pessoa já parecer que treina legal. Você olha pra pessoa e fala, essa pessoa treina, essa pessoa faz exercício, essa pessoa se cuida. Mesmo uma pessoa mais gordinha. Lógico, de novo, uma pessoa de 150 quilos, com 1,70 m, poxa, em 12 meses, né, às vezes ela não vai estar tão bem assim, mas, com certeza, visualmente, se ela se focou nesses 12 meses, tá, isso que fique claro, ela já não está mais obesa, tá? Uma pessoa, vamos colocar, de 1,80 m e vou colocar um número mais real, 120 quilos, que talvez tenham bastante aí, homem. É bem comum que essa pessoa já esteja ali com 1,80 m, por exemplo, e 85 quilos, 90 quilos, com boa quantidade de massa muscular, com um percentual de gordura menor do que 20%, tá? Isso aí de 6 a 12 meses dá para conseguir de forma tranquila, natural, só focando no trabalho, desde que a pessoa seja muito focada. Certo, pessoal? Lembrando que eu tenho 4 cursos, tá? Como montar uma dieta do zero, como montar um treino e periodização do zero, curso de suplementação e curso de esteroides. Todos eles estão aqui na descrição, né? Estão no valor de menos de R$200, então aproveita. Agradecer a Insider e clica no gostei, se inscreve no canal, que quarta que vem estamos aqui com mais uma aulinha dessas, beleza? Obrigado, pessoal, até mais, valeu!